pergunta foi dirigida a mim aqui no caso, Paulo. Realmente, como eu disse, dos 40, 35 talvez seja empresa. Mas eu acho que no momento que a sua corretora, Paulo, começar realmente a vender seguro-saúde, a se interessar pelo produto, você encontrará certamente por parte das empresas, seja empresas que operam hoje, a IOSP, a Bradesco, a Cigna, a Interamericana, encontrará este apoio. Recentemente eu expedi 6.000 cartas, com todo o apoio das curadoras. Paulo, posso complementar a sua resposta? Em primeiro lugar, claro que quem estuda o processo de angariação individual deve admitir a incorporação nesse processo de qualquer das pernas do marketing direto. Seja mala, seja telemarketing, seja cuponagem, seja qualquer coisa. Na verdade, quando a gente desenhou esse painel, de propósito, nós não colocamos nada sobre o individual. Na verdade, estamos discutindo de previdência, de saúde e de vida a nível de adesão grupal. Porque se nós colocássemos alguma coisa a nível de individual no Congresso de Corretores, com esse clima que está de banco vende, de banco não vende, de balcão vende, de agente vende, de corretor não vende, nós iríamos construir aqui uma grande guerra. Na verdade, o processo de angariação individual, certamente, que é o processo que não passa obrigatoriamente pelo corretor clássico. Mas essa seria uma outra discussão que seria muito pesada tê-la aqui nesse momento. Tá, rapidinho então. A Bradesco Seguros montou uma estrutura para atender funcionários da corretora, porque o corretor é muito ocupado, não tem tempo. Então, forma funcionários para a corretora ter um curso regular lá, já todas as indicações, faz mala direta, prepara, ainda sofisticou. Manda uma faz de tudo isso, já estive na Bradesco várias vezes, você manda uma fila de café, montar a equipe e vender, gerar emprego, aumentar o mercado. Você é corretor? Não, eu sou corretor agora, eu montei o sistema todo. Não, mas você não deve ter sido onde eu tomava conta, que foi no Florença. Então, Vai ter que terminar, porque vai ter um sorteio lá. E no Rio de Janeiro, tem que amar São Paulo. Você é da Bradesco? Eu sou corretor de seguros agora. Fui da Bradesco? Fui da Bradesco. Bom. Então, agradeço a sua participação, que nós não podemos demorar muito tempo, vai ter sorteio lá. Gostaria só de dar o meu depoimento. Já comecei a trabalhar com saúde, tive uma grande receptividade por parte dos meus clientes sobre o produto e já contratei para a minha empresa uma pólice de saúde para ter e eles ficaram contentíssimos para os meus funcionários. Tá certo, um testemunho aí. Todo Bradesco. Eu gostaria de fazer uma colocação. Vocês notaram que através das palestras de ontem e de hoje, procurou-se demonstrar que existem novos mercados, previdência privada e seguro-saúde. E se nós atentarmos os números, a gente poderia dizer que nós estamos começando praticamente a nos voltarmos para esse mercado. Ora, eu acho que toda coisa nova exige novas atitudes. Então, eu gostaria de transmitir aos corretores, isso eu pratico muito na Funenseg, onde eu tenho o prazer de fazer palestras para os novos colegas que adentram o mercado, de mostrar que há uma exigência hoje do moderno corretor ter que mudar suas atitudes. Lógico, previdência privada e seguro-saúde é um produto que exige um esforço diferente de colocar produtos já praticamente tradicionais. Ora, mais trabalho no começo? Vai. Mas, como esses mercados são altamente promissores, eu acredito que vale a pena qualquer esforço no sentido de tentar algo que possa ser um caminho que hoje em dia praticamente está virgem.
Eu tenho visto nas nossas conversas que a maioria dos corretores está brigando dentro dos mesmos mercados, quando existem mercados virgens à espera. Mas isso exige uma atitude inovadora. Há que se investir, há que se conhecer e há que se trabalhar. Só isso. Nelson Fontana, professor de São Paulo. Eu queria só comentar uma coisa junto com o Sérgio Breno. É o seguinte: o problema é que nós implantamos um plano dentro de uma empresa que tem mais ou menos 1000 funcionários. Na época, nós estávamos estudando claramente. Em um jogo muito aberto, um jogo muito franco, muita intimidade. Chegou uma hora, nós percebemos na discussão com eles de que na empresa de 1000 funcionários, a faixa dos 200 executivos, gerentes, o nosso plano estava muito competitivo. Os 800 operários, os planos de micro eram bem mais competitivos, muito mais competitivos, muito bem. Isso aí até um ponto importante, nós estamos trabalhando com vários curadores, estamos estudando interamericano, plano interamericano, o plano da Bradesco, e tinha um aspecto que a interamericana não tinha credenciamento. A Bradesco já vinha falando na questão de credenciar o hospital, se era sem livre escolha, portanto, para aqueles 800 de baixo, nós já passávamos a ter um custo mais competitivo, sem livre escolha, para tentarmos entrar na faixa inteira. Porque o objetivo era não ficar convivendo com 2 planos, ficaríamos permanentemente em concorrência. Você sabia que nós temos uma parte e o Medicina de Grupo tinha outra parte. Quer dizer, todo ano ia ter que ficar comparando, o seu está mais caro, o seu está mais barato, todo ano eles tentando pegar os 200 de cima também, nós tentando pegar os 800 de baixo. Então nós estávamos numa luta tremenda para ver se pegávamos o pacote inteiro. Muito bem, não conseguimos. Mesmo com todo o estudo, não havia como o plano de seguro competir com esses planos de medicina de grupo nos 800 de baixo. Depois de uma luta ferrenha, quase todos, ouvimos várias seguradoras, não conseguimos, pegamos os 200 de cima, um plano bom, como corretor, estava satisfeito, deu uma boa remuneração, era um bom pacote, mas nos sentimos chateados por termos pego os 1000. Nós queríamos, evidentemente, fechar o grupo inteiro. Muito bom. Passou um determinado tempo, eu ainda curioso com aquele assunto, ainda querendo evoluir no assunto, descobri na relação daquela plano de grupo, aquele medicina de grupo, um médico amigo meu. Ele era um dos credenciados. E fui conversar com ele. Muito bem, fui falar com ele agora. Esse teu grupo tem um custo e nós não temos como concorrer. Como é que eles fazem? Eles se pagam, eles estudar, eles se pagam em dia, eles se pagam por 60 dias. No tiro financeiro, eles estavam ganhando de alguma forma para conseguir trabalhar com aquele. Nós não temos nenhuma liberdade. Eu não posso pedir exame médico e conveniado. Eu tenho que dar diagnóstico e remédio sem pedir um raio-x. Eu não posso. Se o sujeito chegar aqui e eu falar, você tem que fazer um exame assim, eu tenho ordem do governo médico, mas não pedir. Eu não posso. Eu não posso pedir. Você veja bem o problema. Então, na meditação, e esse é o ponto que eu queria trocar ideia com vocês, é o seguinte: a medicina de grupo, ela tem controle sobre as indenizações. Esse é um problema muito sério do mercado. Quer dizer, a medicina de grupo, ela tem como controlar a despesa médica, porque ela interfere diretamente no credenciado para que ele reduza as despesas. Enquanto que o sistema de reembolso, principalmente aquele reembolso não identificado, que era o ideal, o segurado chegar lá, ele simplesmente pede o recibo, manda para a seguradora, o médico nem fica sabendo que ele tinha um convênio, que ele tinha um seguro de saúde. Né? Aquele sistema total, livre escolha, que nem fica sabendo, a seguradora não tem como controlar a despesa, ela não tem como interferir na despesa, enquanto que toda a medicina de grupo hoje interfere na despesa. Quer dizer, hoje uma clínica de centro de não sei o que, da interclínica, ela tem regras de atendimento de forma a controlar o custo. Se o fluxo de caixa da medicina de grupo está com problema, eles simplesmente determinam que o pessoal pare de exigir exames, procure dar um atendimento de determinada forma. Então, isso daí eu estou sentindo, esse é o ponto que eu queria ver de vocês.
Quer dizer, que gera esse problema. Nós temos que estar convivendo dentro dos nossos clientes em termos apenas uma fatia e a outra fatia está com esse grupo. Quer dizer, como é que vocês veem isso? Como é que nós vamos superar isso? Como é que nós vamos tentar concorrer com isso? E qual seria a solução para isso? Quem tem que ter um jeito para fazer? Você está fazendo uma coisa e se a Roma pretende uma coisa e quer americana. Bom, é pena que o Armando não está aqui, que podia falar. A nossa companhia ainda não opera em saúde, mas o pouco que eu aprendi, o pouco que eu convivi, eu quero te dizer o seguinte: o seu exemplo é um exemplo muito rico, é um exemplo muito real, mas que eu acho que ele tem um pecado. Quer dizer, nós certamente, nesse material que nós preparamos, nós estamos certamente comparando coberturas diferenciadas. Por quê? Veja, conforme definido, quer dizer, a Circular 005, de 9 de março de 89, que a SUSEP do atendimento aos fornecedores, tá certo? As empresas de medicina do grupo, aí sim, diferentemente das empresas seguradoras, além do credenciado, elas possuem uma rede de fornecedores próprios, hospitais, ambulatórios, e aí ela interfere. Se você pegar, por exemplo, a Mil ou a própria Golden Cross, você tem na Golden 10 opções de planos diferentes. Ou seja, você tem desde a enfermaria no ambulatório próprio, e aí você está comparando coisas heterogêneas com o nosso seguro-saúde, até a livre escolha mais ampla do que muitas seguradoras oferecem. Então, nesse teu caso particular, você deve estar citando, o que eu estou imaginando é que você estava lidando com alguém que estava oferecendo um plano numa rede própria, onde ela interfere. Porque a Golden não interfere, por exemplo, nos planos DAMI. Eles têm autonomia, eles interferem depois. Eles têm autonomia para, se precisa de um exame, mandar. Agora, se você compra o plano standard, aí você tem limitações. Tá certo? Quer dizer, hoje existe um espectro de possibilidades um pouco mais amplo ainda. Mas eu diria que a nível de preço, no geral, os planos da Sul América e os planos que o Bradesco tem para a empresa, com rede credenciada, com a possibilidade de livre escolha, são muito competitivos. Agora, se você entrar no atendimento ambulatorial, regionalizado, situado, aí não dá. Porque é um outro tipo de assistência. Tá certo? Quer dizer, você tem hoje empresas, hoje existem, para a gente ter uma ideia da magnitude desse negócio, existem mais de 1.000 empresas de assistência médica no Brasil. Você vai a Santo André, você tem empresa que só atua ali em Santo André. Então ela tem um tipo de atendimento, sabe, limitado, identificado, e que certamente é o mais adequado para determinado tipo de empresa. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que tomar o cuidado da comparação do elenco e das possibilidades da cobertura, tá certo? Então, hoje, se você compara produtos credenciados, seja de seguradora, seja de medicina de grupo, com um quarto que não um atendimento próprio, os preços são competitivos. Não se perde negócio por preço. Você perde negócio por falta de jeito, às vezes, de uma cobertura ou outra, de uma concessão ou outra, que precisa o corretor intervir. Agora, se for atendimento ambulatorial, em rede própria, as seguradoras ainda não trabalham desse jeito. Tá certo? Não sei se te esclareci, mas é como eu vejo isso. A sua ideia, basicamente, é você tentar justificar que o nosso produto é melhor. Vai ser mais caro. Onde houver a comparação de preço, sim. O problema é que você vai dizer que o seu produto é melhor, ele tem livre escolha, para a faixa de operários só. Quando que, na verdade, ele não é uma necessidade dele, é livre escolha. Não, ele é uma necessidade. São duas coisas. Eu acho que ele é uma necessidade. Exigência da faixa top. Eu acho que ele... Não, desculpa, eu acho que ele é uma necessidade. Quer dizer, o que a gente tem que colocar com muita clareza, não tem ramo de seguro que possa dar mais ruído do que o saúde. É outra preocupação que a gente deve ter e que o Evandro, que a gente já conhece, que estipulou uma apólice em época que a gente era do Bradesco, sabe bem, e ele hoje colocou com muita clareza, com muita precisão e com conhecimento de causa, a experiência que ele já passou em problemas de atendimento. Quer dizer, o seguro-saúde, o seguro-automóvel, todo mundo tem a consciência do risco, como é que funciona, e já são identificadas a forma criativa, ou as maneiras criativas como
quem intervém no processo para trabalhar. Na área de saúde é um pouquinho mais complicado, para você ter ideia, do que o ramo de automóvel em termos de ruído, sendo que mexe com a vida, mexe com a emoção, mexe com o sentimento, mexe com a família. Então, eu acho que o corretor também precisa ter, hoje, no dia seguinte, é bumerangue, tá certo? E colocar isso, olha, tem camarão e tem sardinha, tá certo? É como eu vejo, tá? Companheiro, nós vamos ter que encerrar o debate porque vai ter sorteio. E o corretor que não estiver no plenário e for sorteado, não ganha o prêmio. Vai ser um prêmio especial para o